Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Vinícius Fioroto e na aula de hoje nós vamos falar sobre políticas de Firewall dentro do nosso FortiGate. Nessa aula a gente vai ver alguns componentes das nossas políticas de Firewall, os principais componentes que ela precisa para ser utilizada, para ser configurada uma política de Firewall, e no futuro nós vamos continuar vendo sobre Security Profile que nós vamos adicionar dentro da política de Firewall. Então ainda não é nessa aula que nós vamos ver sobre Web Filter, Application Control e outros recursos que também vão ir dentro da política de Firewall. Nós vamos ter um capítulo para explicar melhor cada um desses itens, mas hoje a gente vai integrar ali o que é uma interface de origem, uma interface de destino, um IP de origem, usuário, Internet Service Database, né? Então a gente vai ver todos esses cenários para a nossa política de Firewall funcionar, e a gente vai ter uma parte 2 falando ali um pouquinho também sobre outros tipos de políticas e troubleshooting em cima dessas políticas de Firewall. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Já vou pedir para vocês deixarem aquele like no vídeo, compartilhar com um colega de vocês que também está estudando para o FortiGate e também pedir para vocês se inscreverem no canal. A gente viu aqui que 52% das pessoas que assistem às aulas não estão inscritas no canal, e a sua inscrição vai me ajudar ali, vai me motivar a continuar gravando esse conteúdo para vocês, né? Dá um trabalhão danado, mas eu espero que eu possa ajudar muita gente que não consiga pagar por um treinamento oficial, por ser muito caro. Então se inscreve aí para me dar aquela força, tá bom? Para a gente definir o que é a política de Firewall, a gente tem que saber que sempre que uma comunicação passa pelo FortiGate, então vem a origem, bate no FortiGate e vai para outro destino, qualquer tráfego que passe por esse FortiGate deve estar associado a uma política de Firewall. E essa política de Firewall é um conjunto de instruções que ela vai controlar o fluxo e o tráfego através do FortiGate. Essas instruções determinam para onde vai esse tráfego, como ele é tratado, se é permitido passar pelo FortiGate ou não. Então, em resumo, as políticas de Firewall são um conjunto de regras que especificam qual tráfego é permitido pelo FortiGate e o que o FortiGate deve fazer quando esse tráfego correspondente bate em uma política, tá? Para a gente começar falando, sempre que a gente cria uma política de Firewall no nosso FortiGate, a gente vai definir qual é a interface de origem, qual é a interface de destino, qual é a rede de origem, qual é a rede de destino, qual que vai ser ali as datas e horários que essa regra vai poder ser aplicada, né? Os schedules dela, tipo de serviço, a ação, se vai permitir ou bloquear aquilo, se vai ter NAT ou não. Nós temos duas formas de trabalhar com NAT, isso vai ser assunto da nossa próxima aula, né? Na verdade, Firewall Policy vai ser dividida em duas, então a próxima é a continuação de Firewall Policy, e após nós começamos a falar sobre Network Address Translate, o nosso NAT, tá? Se essa política vai ter Security Profile e como que esses logs vão ser determinados dentro da nossa política. Vejam que o nosso Firewall, por padrão, ele tem uma política Implicit Deny, né? Então ele tem um deny, um bloqueio implícito ali. Qualquer coisa que não tenha algo liberando acima dela, ela será bloqueada por essa política. Então nós de segurança, a gente segue um formato de Zero Trusted, né? Então nada confiável, e nós vamos liberando conforme a necessidade do ambiente, né? Então geralmente nós de Network Security temos que pensar em liberação muito específica. Quanto mais específica, melhor. Porque tem empresas que eu já fiz auditoria que elas deixam tudo liberado. Então qualquer origem para qualquer destino, tudo liberado. E isso ocasiona de uma falha de segurança para o ambiente, né? Então, para que eu teria um firewall se está tudo liberado? Então, a gente sempre pensa num cenário de política mais explícita possível, né? Até ali o parâmetro mais específico possível para, sim, fazer uma política de firewall. Qual é o IP de origem? Qual é o IP de destino? Se tem um horário específico para usar essa política, se não tem, qual tipo de serviço na camada 4, porta 80, HTTP, ou 443, HTTPS, por exemplo, tá? Então a gente vai sempre partir dessa premissa do sempre mais específico possível para a política de Firewall. A nossa política de Firewall ela consiste em um conjunto de regras que controla o fluxo de tráfego através do FortiGate. E para isso, nós usamos alguns objetos nas nossas políticas de Firewalls. Quais são esses objetos? Nós podemos utilizar interface ou zona, a gente vai falar dos dois já já. Podemos utilizar objetos de endereço, podemos utilizar usuários, podemos utilizar serviços de internet, podemos utilizar definições de serviços, né? Então nossas portas da camada 4, podemos utilizar os schedules, né? Nossos calendários, podemos utilizar regras de NAT e também podemos utilizar nosso Security Profile.
O nosso FortiGate também pode ter alguns tipos específicos de políticas. Nós podemos ter Firewall Policy, que é as políticas mais comuns ali que nós vemos dentro do nosso FortiGate, podendo ser elas para IPv4 ou IPv6. Podemos ter políticas de Firewall Virtual Wired Pair, podendo ser para IPv4 ou IPv6. Nós temos políticas de Proxy Policy, nós temos políticas de Multicast Policy, nós temos políticas Local in Policy, nós temos políticas de DOS, Denial of Service Policy, podendo ser para IPv4 ou IPv6. E nós temos também políticas de Traffic Shaping. Nem todas essas políticas, esses formatos de políticas, nós vamos abordar aqui dentro do NSE4. Então, por exemplo, Proxy Policy, Multicast Policy nós não vamos abordar aqui. Firewall Virtual Wired Pair nós vamos abordar mais à frente quando nós falarmos de FortiGate como camada 2, tá? E aí também funciona nele na camada 3 ali, em modo NAT, mas nós vamos falar mais isso quando falar dele em modo Transparent mais pra frente. Traffic Shape nós vamos abordar, DOS Policy vamos abordar, tá? Quando a gente for falar lá, fazer um mais pra frente, no futuro, um treinamento de NSE 7, a gente fala dos outros formatos de policy que o FortiGate consegue fazer. O que é imprescindível para uma política de Firewall acontecer? Bom, nome, isso se a gente colocar na interface gráfica é obrigatório para o nome, mas a gente pode tirar, vou mostrar para vocês. Interface de origem, interface de destino, qual é o IP de origem ou usuário ou internet service, a gente vai ver, qual é o destino ali, podendo ser também IP ou FQDNs ou internet services, e também os serviços. Todos eles que estão em amarelo são obrigatórios colocar na minha Firewall Policy. Os demais são opcionais e nós vamos ver sobre todos esses parâmetros aí. Bom, pessoal, antes da gente abrir nosso FortiGate, como eu falei para vocês, eu vou usar sempre um cenário que ele está licenciado, né? Porque senão muitas coisas a gente não vai conseguir abordar no curso sem um licenciamento devido. Então, no nosso cenário, nós vamos utilizar uma máquina Linux, onde essa máquina Linux está dentro da rede 10.0.10/24. Ela tem o IP.10 e o nosso FortiGate é o gateway dessa rede com o IP 10.0.1.254. Fora isso, a minha port 1 do meu FortiGate, essa aqui é a minha port 3, tá? A minha port 1 vai estar dentro da rede 10.200.1.0 com o IP.1 e nós vamos ter ali o gateway sendo o ponto 254 dessa rede, que é o meu ISP, meu Internet Service Provider 1 aqui, tá? Então isso aqui vai ser a nossa topologia. A minha port 2 vai estar dentro da rede 10.200.20/24, onde eu vou ter o ponto 1. E o 254 ali vai ser o meu ISP2. Então assim a gente vai ter dois links para a internet, tá? Vejam que aqui é RFC 1918 para IPv4. Porém, pense que isso seria o nosso IP público, tá? Ali está dentro de IPs privados, né? O grupo de IP privado da rede 10, mas pense que seriam nossos IPs públicos para o nosso cenário, que aqui é só o nosso desenho para o nosso ambiente, tá? Então vamos lá para o nosso FortiGate. Após logar aqui no nosso Firewall, nós vamos vir em Policy e Objects e vamos vir em Firewall Policy. Vindo em Firewall Policy, vejam que o meu FortiGate ele só tem aqui a política de deny implícito, né? Então no nosso ambiente, nós temos aqui a nossa máquina Linux. Essa nossa máquina Linux quer sair para a internet, podendo ser pelo ISP1 ou pelo ISP2, e eu preciso ter regra de Firewall fazendo essa liberação de saída para a internet, certo? Então, primeira coisa, eu vou vir em Create New, e aqui ele vai me dar as opções de criar minha política de Firewall. Vejam que tudo que está em amarelo é obrigatório colocar na minha política de Firewall. Os que não estão em amarelo não é obrigatório, tá? Então, por padrão, é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Colocar um nome, eu tenho que colocar qual a interface de origem, qual a interface de destino, qual o IP, né? Ou o Internet Service Database, ou o usuário de origem, né? Veja aqui que eu tenho o address, o usuário, o Internet Service Database, qual é o destino, podendo ser address também, Internet Service Database, qual que é
O schedule, vejam que ele tem aqui um por padrão que é esse always, sempre, né? A gente vai falar sobre ele. E nós também temos aqui os serviços, né? Que eu vou colocar na minha política. Esses são obrigatórios. Se vai ser uma política de aceitar ou de negar, um bloqueio ou uma liberação, né? Se vai ter NAT nessa política, quais os tipos de protocolos, nós vamos falar sobre tudo isso. Security Profile a gente vai ver em um outro momento, porque a gente vai ter um capítulozinho aqui na nossa série de vídeos para cada um desses Security Profiles aqui, né? E os formatos de log, como que eu vou armazenar o log dessa policy aqui, tá? Então, primeira coisa, veja que o nome é obrigatório na minha política aqui dentro do meu FortiGate na interface gráfica. Quando eu vou fazer uma política de Firewall via CLI, ele não me obriga a colocar um nome nessa política. Então, se eu vim aqui na minha CLI e colocar o comando config firewall policy, edite, qual policy que eu quero editar. No meu caso, no meu cenário, eu não tenho nenhuma política, né? Só o deny implícito. Então eu só tenho aquela política ali de deny implícito. Eu vou colocar aqui edit 1 para ser a minha primeira política. Aqui eu poderia configurar toda a minha policy, colocando o comando set e fazendo minhas entradas igual eu faço ali na interface gráfica. Porém, o nome, esse item aqui, ó, name, ele não é obrigatório na CLI. Por que ele é na interface gráfica e não é na CLI? Somente por semântica, para poder a administração ser muito mais fácil, tendo um nome ali para mim enxergar essa política, tá? Eu posso tirar essa opção. Se eu vim aqui em System, Feature Visibilities, e eu habilitar aqui, ó, permitir políticas sem nome, ó, Allowed Unnamed Policy. Habilito, aplico. E aí vejam que lá nas minhas políticas de Firewall agora, quando eu vim em Policy, Firewall Policy, a minha política de Firewall não obriga mais que eu tenha um nome na política. O nome vira opcional se eu faço essa opção, tá? Então veja que ele está em branco, lembre-se que tudo que está em branco é opcional, os que estão em amarelo é obrigatório, tá? Então eu posso fazer essa alteração caso eu não queira dar nome na minha política de Firewall. Vou falar que o melhor cenário é claro, com certeza ter um nome, até fica mais fácil de você procurar aquela política tendo um nome para ela, tá? Bom, então vou colocar aqui um nome da nossa política como Internet 1. Vou falar que a interface de origem é a minha port 3. Lembra que eu falei na aula anterior que eu posso colocar nomes nas interfaces para ficar mais fácil a administração? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir aqui em Network, Interface. Vou ir na minha port 3, porque ó, lembra da nossa topologia. A port 3 está essa rede aqui com essa máquina Linux ligada. Port 1, o nosso Internet Service Provider 1 e port 2, o nosso Internet Service Provider 2, tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer aqui, ó, na port 3, vou colocar um alias, né, um friendly name, um nome mais amigável como LAN, que vai ser a minha Local Area Network. Dentro da minha port 1, eu vou colocar um friendly name também, né, um alias nela com o nome de WAN1, ok. E na minha port 2 eu vou colocar o friendly name nela, um nome amigável, né, o meu alias de WAN2. Então vejam que lá na minha policy fica muito mais tranquilo para eu trabalhar sabendo quem é a origem, quem é o destino, tendo um nome ali na minha política, né. Então se eu der um create new, que a minha interface de origem é a minha LAN, então vai vir de dentro da minha rede com destino à internet, então eu vou colocar aqui primeiro para o WAN1 e depois eu explico como que eu faria se eu quisesse criar regras para os dois links de internet ao mesmo tempo, nós temos algumas formas. E aqui eu sou obrigado a colocar um IP de origem, sendo qualquer IP de origem ou um objeto criado, e eu vou falar sobre todos os pontos, tá? Então eu vou colocar aqui qualquer objeto de origem, com qualquer objeto de destino, né? Qualquer IP de destino, qualquer IP de origem, qualquer IP de destino e qualquer serviço. O NAT, a gente vai falar nos próximos capítulos sobre NAT, mas eu vou deixar habilitado aqui como é saída para a internet. Se eu deixar o NAT desabilitado para essa saída na internet aqui, ó, o que vai acontecer? Vou colocar aqui internet. Eu preciso, antes de qualquer coisa, ter rota, né? Então eu tenho que ter uma rota default que já está criada aqui no nosso ambiente. Se eu vim aqui em Network Static Routes, eu já tenho uma rota default para o WAN1. Então é a única rota default que eu tenho. O meu próximo salto é o 10.201.254. Então lembre da nossa topologia, onde eu tenho aqui essa rede e eu tenho aqui uma rota default mandando para esse IP. Não tenho para porta 2, depois a gente faz isso, tá? E aí eu vou tentar sair através aqui da internet, do meu navegador para a internet. Eu não vou conseguir sair. Por que eu não vou conseguir sair? Porque eu não tenho Network Address Translate habilitado ali. Como ele vai falar com a internet, na hora que chega com a operadora, ele vai falar, eu vou saber quem é 10.0.1. Pode ser qualquer IP do mundo inteiro, né? Qualquer máquina pode utilizar essa rede privada.
Então o Network Address Translator, na nossa política, vai fazer com que ele saia com IP público ali da interface. Lógico que o meu laboratório aqui está todo preparado para me mostrar para vocês essas comunicações funcionando de fato, tá? Então eu vou habilitar aqui o NAT na minha saída para a internet, tá? Se fosse uma rede dentro do meu próprio ambiente, não precisaria. Depois a gente vai falar sobre roteamento e aí vocês vão entender muito melhor sobre isso, tá? Então, agora que eu habilitei o NAT na minha interface, vamos atualizar aqui a saída para a internet. Eu consigo sair para a internet, beleza? Mas depois, no próximo capítulo da nossa série aqui de vídeos, falaremos de NAT, fiquem tranquilos. Então, na minha política de Firewall, eu falei que eu posso colocar interface de origem. Lembre que eu falei que podia ser por interface ou por uma zona. Então o que seria essa zona, né? Nesse nosso ambiente, a gente tem dois links de internet ali. Então se um link de internet parasse de funcionar, se esse link desse problema, nós queríamos que saísse por este outro link, né? Então como que eu vou fazer se eu tenho que ter duas regras iguais para sair pelos dois links? Eu posso fazer de duas formas. Criar uma outra regra. Então vim aqui criar agora que a origem é a minha rede LAN, com destino a minha port 12. E aí essa port 12 tem diversos também recursos aqui, IP de origem, IP de destino, schedule e tudo mais que nós vamos falar daqui a pouco. Ou se eu quiser criar ao mesmo tempo as mesmas regras para as duas interfaces, eu posso trabalhar com zona. Como que eu trabalho com zona? A primeira coisa é vir em Network, Interfaces, e vejam que quando eu vou criar a minha zona, então eu vim aqui em Create New Zone, e eu vou criar a minha zona, eu não vou conseguir adicionar na minha zona a port 1. Tá vendo que eu tenho a WAN 2 aqui? Eu não tenho a WAN 1 mostrando. Por que não? Porque existe uma regra usando essa porta. E sempre que essa porta está sendo referenciada por políticas de Firewall, eu não consigo fazer alteração nessas interfaces. Então o que eu teria que fazer para conseguir trabalhar com zona? Eu teria que ir lá excluir todas as regras que aquela porta faz parte. Então isso às vezes dá muito trabalho quando eu já tenho um ambiente grande, né, com várias interfaces configuradas. Mas eu vou falar também que quando a gente for falar de SD-WAN, o NEC4 não aborda mais SD-WAN, porém eu entendo que pro dia a dia de vocês é muito importante vocês aprenderem SD-WAN. Então nós vamos ter um capítulo de SD-WAN também, assim como Firewall em Transparent Firewall não é mais obrigatório no NEC4 na versão 7.2, mas vamos ter um capítulo aqui também com o nosso Firewall em Transparent Mode, tá? Então eu quero fazer o mais completo possível para vocês aprenderem de fato mexer com FortiGate, não só para a prova, mas sim para o dia a dia, beleza? Então vamos lá. Eu posso vir direto na minha WAN 1 e ver aqui, ó, onde ela está sendo referenciada. Então eu posso clicar, ver as referências dessa interface e vejam que ela está referenciada nessa Firewall Policy. Posso vir aqui em View Proprietors e ver as propriedades dessa configuração dessa política. Então tem o número da política, o status dela, qual é o nome, né? Todas as configurações que nós fizemos ali na política de Firewall eu posso ver por aqui. Eu posso excluindo em Policy, Firewall Policy, excluir a política, eu posso excluir por aqui mesmo, vindo aqui em Delete, tá? Os dois formatos vão funcionar. Agora eu consigo criar uma zona WAN, por exemplo, né, com meus dois links de internet ao mesmo tempo. Então vim aqui em Create New Zone e eu vou colocar aqui os interface member dessa zona. Então a minha WAN 1 e a minha WAN 2 são os membros, né? Vejam que aqui eu posso bloquear ou liberar, né, a comunicação entre essas duas interfaces, né? O padrão é deixar bloqueado, elas não se conversam entre si, mas elas fazem parte do mesmo membro de interface. Aí eu vou colocar aqui nome de WAN. Vai se chamar Zona WAN porque tem meus dois links de WAN ali, meus dois links de internet. Agora, como eu tenho apenas uma rota estática só para o WAN 1, como ali eu vou ter dois links dentro da mesma zona, eles vão balancear entre os dois links. Então eu também tenho que ter saída para a internet pela minha WAN 2. Então eu vou criar aqui uma rota default mandando pro 10.200.2.254, que é o gateway da minha WAN 2. Lembre-se sempre da nossa topologia, tá? É o gateway aqui da minha WAN 2, tá? Então, vai sair pela port 2, depois a gente vai falar sobre distância administrativa, então, por enquanto não vou chegar nesse parâmetro. E vejam que lá na minha policy, Firewall Policy, eu não vou enxergar mais a interface específica, ou o WAN 1 ou o WAN 2, né? Eu vou ver sempre como a zona WAN que tem aquelas duas interfaces. Então, se eu precisar criar um roteamento por uma interface e não por outra, aí a gente não vai fazer através de regra, tá? Na regra as duas vão estar dentro, a gente consegue fazer através de outros parâmetros para sair por uma interface ou pela outra interface. Mas aqui pense que a regra que eu estou criando da minha LAN para a minha WAN
tanto faz se eu vou para o WAN 1 ou se eu vou pela WAN 2. As duas vão ser válidas nessa comunicação. Então isso me ajuda para não ter que criar uma regra para minha WAN 1, para o meu link de internet 1, outra regra para o meu link de internet 2, e eu posso ter nesse formato de criar para as duas ao mesmo tempo. Vocês vão ver que com SD-WAN isso é muito melhor, claro, do que aqui nesse formato de zona, mas eu tenho que passar para vocês que tem essa possibilidade, tá? Nas origens, vamos falar primeiro sobre os nossos address. Os address, eu consigo fazer a configuração deles aqui, ó, dentro de address. Aqui dentro de address, eu consigo criar novos address com configurações específicas que eu queira. Quais são essas configurações? Eu posso criar através de uma subnet, então falar que a nossa rede ali 10.0.1.0/24 pode fazer algo, então eu posso criar através de uma rede inteira, ou se eu colocar o próprio IP da nossa máquina, que é o ponto 10/32, o /32 é a máscara para um único IP, então ele vai falar, esse IP pode fazer isso, né? Então eu posso fazer assim através de subnet. Eu posso fazer também através de IP range. O IP range vai servir para se eu quiser pegar um range específico de IP dentro daquela rede e fazer uma regra para aquilo. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, do 10.0.1.10 até o 10.0.1.11, por exemplo. Então eu tenho um range aqui de 2 IPs, ou até o ponto 15, teria um range aqui para 5 IPs, né? E aí eu posso criar um address para pegar. Se vir de qualquer um desses IPs, faça isso, regra de firewall. Eu posso também criar através de FQDN. O FQDN, ele é um formato que vai utilizar o DNS server. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, fortinet.com, e se eu criar aqui o FQDN Fortinet. Então eu quero que para esse nome faça isso. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, ó, que quando eu uso FQDN, eu acabei de criar esse FQDN, vejam que ele fica aqui com a exclamação. O que que isso quer dizer? Que o meu DNS ainda não conseguiu resolver esse nome. Então se vocês criarem um FQDN e ficar com exclamação sempre, quer dizer que esse nome não está conseguindo ser resolvido pelo seu DNS, seja ele interno, se seu firewall estiver buscando nele, ou seja da internet. Aí você vai ver se o nome está errado. Aqui, como eu acabei de criar, ele ainda não buscou, mas se eu atualizar isso daqui, vocês vão ver que a partir desse momento ele já resolveu o nome, então ele já conhece quem é Fortinet.com, tá? E aí ele vai buscar essa informação aqui, ó, no nosso cenário desse DNS da própria FortiGuard. Então ele vem aqui em DNS e tá pegando da própria FortiGuard essa resolução de nome. Então isso eu tô querendo dizer para se vocês verem um objeto que ele não consegue resolver o nome, vocês verificarem se o problema é no seu DNS interno ou se é no DNS ou o nome está errado, tá? Então se tiver exclamação em vermelho, quer dizer que o FortiGate não está conseguindo resolver aquele nome, beleza? Outro tipo de formato, type, que eu posso usar é a área geográfica. Na área geográfica eu posso fazer liberação ou bloqueio por algum lugar, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma regra acima liberando somente conexões que vêm do Brasil. Então, procuraria aqui a área geográfica Brasil. Na minha regra de firewall, criaria aqui o objeto gel Brasil, e na minha regra de firewall eu poderia colocar como a origem, por exemplo, só ter conexões na minha rede IPs que vêm do Brasil, por exemplo. Isso serviria bem para publicação para internet, né? Então quando eu publico um servidor, eu posso falar que esse servidor só pode ser acessado por pessoas dessa região aqui, que é o Brasil. Ou se minha publicação, meu site, ou qualquer coisa que eu tenha publicado possa ser acessado por alguns países específicos, eu posso criar a regra por área geográfica, né? Outra forma também de conseguir pegar alguma coisa dentro é de formato dinâmico, né? No formato dinâmico, eu consigo pegar dispositivos lá do meu Fabric Connector Address, né? Ou do meu Security Fabric. A gente vai falar disso depois, mas vejam que ele consegue pegar de forma dinâmica através de Aruba ClearPass, que é o NAC da Aruba, né? Concorrente ali do FortNAC da Fortinet, a Aruba tem o ClearPass, assim como a Cisco tem o Cisco ISE, né? Então é um formato de NAC que ele consegue fazer integração nativa com o ClearPass a partir do FortiGate, tá? Aí eu posso pegar a partir de um Fabric Connector Address, que aí a gente vai falar depois disso quando a gente for falar de Security Fabric. Eu posso pegar também através de Fortnat Tag. Então quando eu tenho o meu Fortnat conectado com o meu FortiGate também via Security Fabric, né? FortVoice, Fortinet Single Sign-On, o FSSO, também posso fazer objetos através dele, via Switch Controller e também através de policies tags lá dentro do meu FortiPolicy, tá? Então isso aqui eu pego dinamicamente de dispositivos externos e aí eu consigo fazer essa integração. Eu posso também pegar através de dispositivos que estão numa nuvem, né? Então, para fazer isso daí eu teria que ir lá no meu Security Fabric, External Connectors,
dar um create new aqui através, por exemplo, de uma Azure, através de uma AWS, através do Google GCP, né, Google Cloud Platform, e eu conseguiria pegar esses objetos dentro dessas clouds também, de forma dinâmica ali para colocar na minha política, tá? Mas vamos falar disso mais à frente. Outra forma que eu tenho de objetos é meu MAC address. Para mim trabalhar com MAC address, meu FortiGate precisa estar dentro da mesma rede LAN que o dispositivo que eu quero trabalhar, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um cenário onde eu tenha meu FortiGate, depois eu tenho um switch Layer 2, ou que seja Layer 3, mas esteja trabalhando somente com VLANs em camada 2 ali. E o meu FortiGate conversa diretamente com esses dispositivos, que é o nosso cenário, né? O meu FortiGate está na rede 10.0.1.0/24, né? Onde o 254 é ele e o ponto 10, o nosso host Linux, né? Eles estão dentro da mesma rede LAN. Como eles estão dentro da mesma rede LAN, eles conseguem falar através de camada 2 também, né? Através de Layer 2. Então isso eu consigo criar uma regra de camada 2 através do MAC address. Mas se eu tiver um cenário onde aqui eu tenho um switch Layer 3 e esse switch Layer 3 toma conta de roteamento, então imagine que aqui eu poderia ter o 254, mas aqui eu tenho uma VLAN de trânsito 10 será a minha VLAN de trânsito e eu tenho o ponto 1 aqui dentro dessa VLAN 10, só que aqui essa máquina já está em uma outra VLAN, está na VLAN 20 e ele tem um outro range de IP, tem o range 10.0.2.0/24. Como eles estão em redes diferentes, esse aqui está na 10.0.1.0/24, eles não vão conseguir falar através de MAC address. Então o MAC address só tem significância na mesma local area network, tá? Na mesma LAN. Então quando eu tenho esse cenário do FortiGate estando na mesma LAN que o dispositivo, eu consigo fazer uma regra através do MAC address. Esses são os tipos de objetos que eu consigo criar. Bom, pessoal, vamos parar por aqui para não ficar cansativo esse vídeo e a gente tentar manter o nosso tempo ali de 25 até 30 minutos por vídeo e não ficar muito longo, né? Muito maçante para vocês estudarem. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês receberem sempre que eu lançar um vídeo novo e também quando eu lançar aqui a continuação de Firewall Policy. E eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até lá!